E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF of Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Pitacos do TIFF, o podcast onde eu falo sobre coisas que vem na minha cabeça, né? Obviamente. Então eu trago reflexões sobre a área, dicas de mercado, coisas que eu vejo que são importantes para o seu progresso profissional, progresso pessoal como designer, beleza? Pitacos do TIFF, presta atenção, ó, quarta-feira. A partir das 8 da noite, tá bom? Mudou o dia. Era quinta, tive que mudar pra quarta, porque as quintas eu tô dando aula lá na ESPM. Então vou ter que... já mudei pras quartas-feiras. Você pode chegar quarta-feira, 8 da noite. Estarei aqui, seja somente comigo, como nesse episódio, nesse monólogo. Inclusive, os episódios que mais tem views são os episódios sozinhos. Eu vou fazer episódio só sozinho, viu? Não vou chamar mais ninguém, não. Não ficar chamando o povo, alugando estúdio lá na Mid. E aí vocês não escutam. Vou fazer tudo sozinho aqui. Não, tô brincando. Eu adoro fazer os episódios presenciais. E eles me ajudam até em network. Eu acho que eu posso falar sobre isso em um outro episódio. Enfim. Independente, né, de tudo isso que eu falei, ó, quarta-feira, 8 da noite, no YouTube, você pode chegar, porque quando não tiver episódio comigo, terá o quê? Teremos episódios com convidados, e aí ao vivo você pode mandar pergunta, pode interagir, eu tô pensando aqui em fazer uns sorteios e tal, umas paradas ao vivo, então aparece aí 8 da noite no YouTube, beleza? Depois eu posto a gravação nas outras plataformas, se você tá escutando nessas outras plataformas, Spotify, Deezer, na Apple, na Amazon, sei lá, quando você tá na academia, quando você tá lavando louça. Deixa aí nos comentários, inclusive, qual momento você escuta o podcast, trabalhando, né? Ajuda, curte, favorita, adiciona na sua playlist, beleza? O podcast do TIFF também acontece com o oferecimento da Hoshiger. Estamos, nesse momento que você está ouvindo o podcast, com promoção de Black Friday, a Black November. Com o meu link você me ajuda e com o desconto do TIFF, o cupom, você ganha mais desconto ainda. Porque tem planos a partir de R$ 6,99. Nesse exato momento que você está escutando, os planos da Hoshinger estão com esse preço durante todo o mês de novembro. Então acessa aí, hoshinger.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF. Aí você vai ter esse descontão da Black November mais o meu próprio desconto. Você também me ajuda, aí você tem o seu site de portfólio no ar, você pode colocar seu blog, o site que você quiser online, beleza? Ah, e o meu link serve também independente da Black Friday, tá? Então depois que acabar, você pode continuar utilizando também, assim como o cupom de desconto. Dito isso, bora pro episódio de hoje, que é sobre dados. A importância dos dados para nós designers. E por que eu quero falar sobre isso? Porque a gente não aprende muito a utilizar dados para fundamentar as nossas decisões, para ter tomadas de decisões baseadas em evidências. E muitas vezes a gente acaba caindo naquele buraco do achismo, né? Naquela porção onde as pessoas acham que nós estamos fazendo tudo com opiniões que tiramos dos nossos orifícios, né? Fala, você tá achando que você é quem, designer? Por que você tá falando isso? Com base em que você tá utilizando isso? E aí você fica com cara de ué, tipo... Aí a pessoa fala, porque você é artista? Porque você se acha? Porque você é o dono do design? É o chefe do design? Por que você tá fazendo isso? Eu tô brincando aqui, mas realmente é importante nós utilizarmos de dados de base em evidências para ter as nossas tomadas de decisões em projetos. E isso independe se você está em empresa, se você trabalha presencial, não, espero que você não trabalhe presencial, tá? Desculpa, eu não desejo isso para ninguém. Foi-se o tempo. No máximo um híbrido, tá? Um híbrido. Ah, eu gosto de presencial. Tá bom, então eu te perdoo, mas assim, eu prefiro o remoto. Mas eu não ia falar trabalho presencial, eu ia falar trabalho em companhia, né? Então, se você trabalha numa companhia, se você está trabalhando em squads, né, em times maiores, isso é mais importante ainda. Você vai ter que convencer o seu líder, você vai ter que convencer o dev, todos os stakeholders envolvidos, o PM,
E você precisa ter dados para poder justificar suas escolhas de design. Se você trabalhar como autônomo, como freelancer, também é importante. Na hora que você for apresentar um projeto, na hora que você for discutir possibilidades, na hora que você vai colocar sua visão de design, você tendo base em evidências, você tendo base em dados, você tendo base em estudos científicos também, vai te ajudar pra caramba no poder de convencimento. Então, a gente não tem essa cultura em design, né? Ou pouco se tem. Ou pelo menos não se passa tanto na universidade. E nem cursos livres, cursos de graduação livres, a gente não fala muito, né? De utilizar dados. A gente não é ensinado a utilizar dados como base para fundamentarmos as nossas decisões de design. E são super importantes quando a gente está lidando principalmente com produto digital, principalmente em equipes grandes, principalmente quando você não tem o poder de decisão, ou você está tentando convencer as pessoas que têm esse poder de decisão. Como eu falei, serve para tudo, se basear em dados, né? Seja você freelancer, seja você autônomo, dono de empresa, seja você colaborador em uma empresa. Porque quando você utiliza dados, você também utiliza do gatilho da especificidade, você utiliza o gatilho da prova. Então é baseado em evidências, em algo que foi testado, validado. E isso reforça o seu discurso. E com isso as pessoas falam, pô, ele não tirou essa ideia da cabeça dele, realmente, ou só da cabeça dele. Ou pelo menos se ele está tirando a ideia da cabeça dele, mas ele tem uma base para ele teve um background antes, né? Ele tem referências, ele está se baseando em referências para fazer esse teste. E quanto maior é essa decisão de design, então quanto mais impactante é a sua escolha, o impacto que ela vai ter no produto, o impacto que ela vai ter na empresa, mais você precisa se assegurar, você precisa se proteger com essas evidências, com os dados. Então, dados realmente são super importantes. E como que você consegue dados, né? A gente, quando está fazendo um trabalho de pesquisa, a gente já começa a colher dados. A gente já, no próprio benchmark, por exemplo, você já colhe dados. E aí, com isso, você vai juntando. Você também pode utilizar de provas científicas, né? De testes, de estudos científicos que outras pessoas fizeram. E aí você pode até criar um novo estudo a partir desse estudo das outras pessoas e mostrar, né? Agora eu não lembro o nome, tem um nome científico para isso, né? Não lembro se é estudo de revisão, mas tem um nome, onde quando você junta outros estudos de outras pessoas, de outros cientistas, e aí você tira uma média a partir daquilo, ou encontra evidências dentro desses estudos, encontra coincidências não, ou encontra semelhanças dentro desses estudos, né? Então você pode referenciar estudos científicos, você pode fazer testes de usabilidade, você pode utilizar de ferramentas, né? Como Google Analytics, Hotjar, Crazy Egg. Você vai colher métricas de uso. Então, quando você está fazendo um teste de usabilidade, você vai ter os feedbacks, a partir disso você vai ter os dados. Nossa, são várias possibilidades mesmo, né? Próprias análises qualitativas, quantitativas, sem identificar padrões. Tem várias possibilidades. E independe do projeto também. Até projetos gráficos, até projetos de apresentação de marca, você pode utilizar disso. Então, quando você vai apresentar uma marca, por exemplo, você pode utilizar um estudo que você viu num livro, que você viu aí algum teste, a importância, por exemplo, do trabalho do branding com uma nova marca e quanto isso impactou, sei lá, nas vendas da Boca Rosa. Você pode utilizar desse tipo de coisa, mas você vai encorpando, você vai dando alicerces para aquela sua hipótese de design, né? Você vai criando um estofo ali e quando as pessoas verem a sua proposta, elas já estão mais propensas a aceitar aí na sua ideia, tá bom? Então, dados
são super importantes. E também a gente pode criar os nossos próprios. Então, por exemplo, você pode fazer seus próprios testes, você pode abrir um Figma aí, é muito simples hoje em dia. Você pega, faz um teste simples de usabilidade ou de layout mesmo, sei lá, mudar a cor do botão, manda para umas 5 pessoas, aí você valida, fala, ó, eu testei aqui um teste inicial e já deu para perceber que as pessoas não identificam a nossa marca com essa cor, que elas são atraídas mais pela outra cor. Então, sempre tem caminho, sempre tem caminho. E utilizar de dados faz parte do nosso trabalho também. Como eu disse, apesar de não ser muito ensinado, falado e nem incentivado muitas vezes, né? Mas é super importante. E quanto mais você vai elevando o nível de discussão de design, mais importantes eles são. Se você vai discutir com C-Levels, discutir com diretoria, etc., vai ser mais necessário ainda utilizar de dados para você defender ou ajudar a defender as suas ideias, as suas hipóteses de design. Então, antes de você criar uma apresentação de um projeto, pensa nisso. Como que você pode colher dados, utilizar de dados, sei lá, de NPS, de métricas de negócio, de taxa de conversão, ou tantos outros indicadores que você tem aí, para poder realmente alinhar as suas soluções de design, alinhar o seu pensamento de design com as metas de negócio. Porque no final tudo é dinheiro. No final a empresa quer ganhar dinheiro com aquilo que você está fazendo. Você está vendendo suas horas para ganhar dinheiro também, não é? E não adianta a gente também ficar só no conto de fadas, no pônei da Disney, achando que fazer design vai salvar o mundo. Não é assim. Eu até vejo que design ajuda a salvar o mundo. Pode ajudar. Mas você tem que encher sua geladeira, né? Como diria o Emicida, não tem como você querer salvar o mundo com a geladeira vazia. E pra gente encher a nossa geladeira, a gente tem que fazer algumas coisas que não necessariamente são a salvação do mundo, né? Não tô falando aqui pra ir pra uma linha antiética, uma linha que a gente fazer coisas sem escrúpulo, coisas que nós não aceitamos, não vemos como ideais assim, morais. Não tô falando sobre isso. Mas tô falando de ser mais racional também, de entender o nosso trabalho de maneira mais racional. E com base em dados que a gente tem, e cada vez mais integrado com inteligência artificial e cada vez mais fácil de tabelar, de colocar em gráficos, de colher realmente, de filtrar, de colocar de uma forma que as pessoas entendam e que ajude nos nossos argumentos, né? É muito importante a gente utilizar dados nesse processo de convencimento, nesse processo de apresentação, nesse processo de argumentação que a gente tem que ter, que a gente faz, que faz parte do design. Então, ao utilizar dados, e eu acho que a gente pode utilizar desde a fase inicial, desde a da parte que é onde a gente está vendendo a nossa ideia, até realmente onde a gente apresenta a nossa solução. Então, nesse momento aqui, tem que mudar essa marca, tá? Então, vamos mudar essa marca. Tem que mudar esse site. Mas por que tem que mudar esse site? Porque não está convertendo isso e aquilo, os dados aqui e tal. Porque estudo aponta que as pessoas não têm confiança em um design que aparenta ser amador e etc. Barari, barará. E aí, beleza, né? E aí as pessoas aceitaram, curtiram sua ideia, compraram sua ideia, você foi pra cima. Aí você fez o projeto. E na hora de apresentar o projeto, de mostrar realmente a sua proposta de design, aquilo que você fez, aquilo que você projetou, você também pode utilizar de dados, né? E esses dados vão agregar valor. Você pode utilizar mostrando, e tem várias possibilidades. Você pode fazer teste AB. Nossa, são muitas coisas. Utilizar de dados é importante, então, do começo ao fim. Ele ajuda a evitar desperdícios de tempo, de recurso. Ele ajuda para que a gente tenhamos mais decisões assertivas, menos arriscadas e baseadas em evidências, baseadas em fatos e não só
em achismo. A gente pode começar a trabalhar nesse sentido. Nós podemos começar a pensar em utilizar os dados que nós podemos ter. Eu não estou falando de dados aqui de jogo de tabuleiro, você está me entendendo, né? É utilizar de informações, de coleta de feedbacks, de análises, de entrevistas, de teste de usabilidade, de interpretar todas essas informações que nós temos e passar na hora que a gente precisar apresentar o projeto e defender nossas ideias. Comece a fazer isso, independente do seu nível de design. Seja você um júnior, seja você um sênior, seja você independente, seja você um colaborador. Sempre que for defender uma ideia, tenta antes se preparar. Tenta antes colher dados que vão mostrar que você se dedicou, que você está levando aquilo a sério, que você mergulhou, que você sabe daquilo que você está falando e que vão construir uma base para que você, ou melhor, uma base para a sua decisão de design, né? Então você não veio do nada, não veio com achismos, você veio com base em evidências, você veio com base em fatos e a partir disso você está propondo uma melhoria, você está propondo um design novo, você está propondo uma mudança. É sobre isso. Beleza? É super importante a gente pensar que o nosso design ele tem que estar alinhado com os objetivos de negócio também. E quando a gente está falando de negócio, basicamente a gente está falando de aumentar lucro, diminuir riscos, diminuir erros. E quando você traz fatos, evidências, você acaba indo por esse caminho. Beleza? E aí o pessoal que realmente manda vai adorar. Vai ser muito mais fácil esse pessoal aceitar, comprar sua ideia e deixar você trabalhar da maneira que você imaginou. Nós precisamos começar a utilizar mais os dados e precisamos também nos preparar melhor para apresentar as nossas hipóteses de design, apresentar as nossas soluções ou até mesmo o nosso resultado, o nosso projeto. Tudo isso a gente pode fazer utilizando dados. Portanto, utilize dos dados que você colhe naturalmente quando você está fazendo um projeto. Na parte inicial, no benchmark, na parte de pesquisas qualitativas, quantitativas, na parte de teste AB, de feedbacks, de NPC, enfim, utiliza de todos esses dados que você vai colhendo. Utiliza de outros dados de outras pessoas que fizeram também estudos e que podem servir de plano de fundo, de contexto, que te tragam alicerces que vão sustentar a sua decisão de design. E aí você vai apresentar e com certeza a sua chance de êxito vai ser maior. Como eu disse, independe do nível, independe do design que você está fazendo. Você pode começar a fazer a utilização dessas informações, você pode começar a utilizar de dados agora, desde sempre, desde o início até o fim do projeto. Beleza? Vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos, talvez, evangelizar um pouco mais os designers para que eles possam utilizar de dados e desses recursos para defender suas decisões de design. Inclusive, se você te conhecer alguém que fala bem sobre esse tema, manda para mim, vai que ela aparece no podcast aqui do TIFF, né? Porque às quartas-feiras, 8 da noite, estarei ao vivo aqui, seja comigo somente, seja com um convidado. Aí eu tenho a minha quinta série ao vivo aqui, ao vivo não, sozinho, né? Mas com um convidado eu tenho menos quinta série, para que você possa aprender, se divertir, se inspirar. Então cola aí, você pode mandar sua pergunta também, que com certeza vai ser muito legal a sua participação no podcast ao vivo, principalmente o que eu gravo no estúdio lá da Meet com os convidados. Se você tem algum tema, alguma sugestão de convidado, de episódio aqui pro podcast, manda para mim no Instagram, que aí se eu tiver capacidade, se der para fazer, eu também vou trazer aqui para você, beleza? Pitacos do TIFF então vai indo nessa, esse episódio fica por aqui. Ele aconteceu graças ao oferecimento da Hostinger. Acesse meu link hostinger.com.br/TIFF, insere o cupom TIFF para você ter desconto, aproveita a Black November para colocar o seu site portfólio no ar.
Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir nas outras redes sociais e também se você está escutando no Spotify, nas outras plataformas, curta, favorita para que nós possamos crescer cada vez mais nessas plataformas também. Eu vou indo nessa, estuda aí, galucho, estuda aí, galucha, sempre um forte abraço, fica com Deus, até mais, até o próximo episódio. Valeu, fui!